tudo é duplo, tudo tem 2 polos, tudo tem o seu oposto. Hoje a gente vai falar sobre a lei de polaridade, né, a quarta lei hermética. No último vídeo eu falei sobre a lei de vibração e agora a gente vai dar continuidade. E aí, gente, tudo bem? Por aqui tá tudo bom. Hoje eu vou dar sequência nas leis herméticas e hoje eu vou começar com a lei de polaridade, gente. Essa é uma das leis que eu mais gosto. Tudo na vida tem 2 lados. E não sobre pontos de vista no sentido assim da gente ver as coisas por ângulos diferentes. E sim porque existem extremos que são a mesma coisa, só que a diferença é o grau de cada um, né? Vou dar o exemplo. Existe o calor e o frio, né? Que são uma temperatura que a gente pode transitar entre elas, né? Você pode ir para o frio extremo, né, para o gelado, e você pode colocar um morno, você pode tal, mas tem o outro extremo que é o quente, né? E a gente pode modificar isso, né, no nosso dia a dia. A gente vê isso no nosso dia a dia. Existe a luz e a escuridão, o amor e o ódio, existe também a escassez e a abundância. Tudo isso são extremos da mesma coisa. O exemplo da abundância e do dinheiro, gente, é o que a gente põe na nossa vida prática, assim, na questão de mentalidade, né? Isso é uma questão que a maioria das pessoas tem muita dificuldade, né? A gente veio de uma sociedade, a gente tem uma cultura, né? E principalmente a questão de população, né, no nosso país, é um país que tem muita escassez, tem muita pobreza, né? A população aqui que tem alta renda, pessoas ricas, é uma porcentagem muito pequena, né? A maioria são pessoas que estão na pobreza. Mas isso, gente, também é um estado de mentalidade. É a forma como a gente enxerga a vida, é a forma que a gente foi programado a enxergar a vida, né? Esse tipo de conhecimento, inclusive as leis herméticas, é uma população muito pequena que tem acesso, né? Se a gente falar de lei hermética, por exemplo, hoje em dia para o nosso vizinho, de repente ele não sabe o que que é isso, né? Vai parecer que a gente está falando uns negócios totalmente aleatórios, né? Normalmente as pessoas que vivem, né, nessa frequência da abundância são pessoas que entendem como funciona o universo, né? É uma forma de mentalidade muito diferente do que a gente está acostumado. Para quem veio da pobreza, a gente veio de um tipo de padrão. É um padrão muito limitante por questões de acesso, né? Por exemplo, isso não é para mim, isso é só para quem tem dinheiro. Ah, isso aqui é caro, eu não posso comprar, eu não consigo comprar. Aí a gente se sente incapaz, a gente fica em trabalhos que a gente não gosta para a gente receber um pouco. Por mais que existem coisas que são temporárias, muitas pessoas elas permanecem no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas por anos, né? E não tem muita visão de vida porque não acredita que seja possível, né? Acredita que é uma questão de sorte, acredita que é uma questão de família, né, de herança, e não é bem assim, né? Hoje a gente vê as pessoas que são emergentes, né, que são as pessoas que vieram da pobreza e conseguiram enriquecer, eles sempre dão muitos depoimentos que falam como funciona essa transição de mentalidade, né? Esse processo de sair da escassez e a forma como vai avançando até chegar a um padrão mental de que você entende que você é merecedor, de que você não se limita mais, e aos pouquinhos as coisas elas vão mudando, né? A forma de entregar valor para a sociedade, a forma de trabalhar, a gente começa a expandir a nossa cabeça para ver que existem possibilidades além do que a gente está vendo, né, no nosso mundinho. E se as polaridades são extremos da mesma coisa, isso significa que a gente pode transitar entre elas, né? A questão da escassez e da prosperidade é um estado que a gente precisa ir modificando dentro da gente e avaliando os padrões, avaliando as crenças diariamente. É um processo de limpeza e de costume, né, de hábito muito intenso. E às vezes as pessoas elas têm uma ideia de que existem pessoas que ficam somente em um extremo, né? Por exemplo, da abundância, né? Quem, por exemplo, você acha que rico, ele não passa pensamento de escassez? Passa. Você acha que uma pessoa que está na escassez não passa pensamento de abundância? Com certeza passa, né? Mas são estados. A diferença é a frequência que a gente consegue manter na nossa vida. Quanto maior essa frequência que a gente consegue sustentar, maior é o lado que a gente vai ficar, né? Ninguém fica só bem ou fica só mal para sempre, né? Ou é só confiante, só inseguro. Pode haver momentos de insegurança, mas só que você identificando a insegurança, a gente tem que ajustar, porque não é natural e nem saudável, né, emocionalmente, que a gente fique somente em um extremo. É natural que a gente identifique os padrões que a gente está navegando, principalmente se faz mal, e a gente precisa ajustar. Viver inseguro, por exemplo, gente, é um inferno, né? Porque a insegurança ela te trava, a insegurança ela te barra de oportunidades. De repente você tem que se expressar e você não consegue, ou você se submete a situações que você não consegue se impor e acaba ficando mais inseguro e alimenta cada vez mais esse sentimento. E o ruim de ficar nesses extremos é a nossa projeção que a gente acaba tendo com o próximo. Muita projeção de ciúme, né, por causa da insegurança,
muita desconfiança, são estados que a partir do momento que a gente identifica, a gente consegue entender, né, sentir o que precisa sentir, porque a gente não tem que anular nada, a gente tem que sentir e a gente precisa ressignificar, né, compreender e voltar para um extremo mais saudável, né, ficar mais neutro, até a gente ir para um estado que favorece a gente, que a gente tenha mais poder pessoal, né? Se eu estou inseguro, eu preciso entender a situação, preciso me entender por que eu estou inseguro, quais são as travas que tem em mim, o que eu preciso identificar, o que eu preciso ajustar, para que eu me sinta mais confiante dentro do relacionamento, né? Para que todo mundo tenha paz, porque o inseguro não tem paz e nem a outra pessoa que está junto tem paz, porque fica todo mundo nessa essa energia, né? Que fica às vezes muito silenciosa, mas todo mundo ali sente no ambiente. A vida é esse processo da gente identificar onde a gente está, o que, que a gente está sentindo. A gente não precisa negar, eliminar nada, a gente só precisa compreender, né? Sentir o que precisa sentir, mas compreender e ressignificar o que precisa para que a gente se fortaleça depois e continue caminhando, né? Ninguém precisa segurar um rótulo, por exemplo, de inseguro e falar, eu sou inseguro. Não, você não é inseguro, você está nesse polo da insegurança. E tem como você se tornar confiante, né? A gente transita, né? A gente tem esse poder de transitar entre os polos, né? A partir do momento que a gente sente que a gente está num extremo, né? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma conta para pagar, né? E muitas das vezes a gente fica nessa preocupação de onde vai vir o dinheiro, como é que eu vou conseguir, ai, meu dinheiro acabou, ai, não sei o quê. A gente está vibrando na falta. Por quê? A partir do momento que a gente observa do lado de fora que existe uma escassez e a gente alimenta essa escassez dentro da gente, lembra, tudo que está fora é como que está dentro. A gente identificou a escassez do lado de fora. A partir do momento que a gente ficar alimentando no nosso pensamento mais escassez, por exemplo, eu tô vendo minha conta com saldo negativo, né? Aí você começa a olhar sua conta e aquilo te deixa agoniado. Aí você olha depois de novo e deixa agoniado. Aí você faz alguma coisa, vou dar um exemplo, um serviço que você precisa divulgar, você não consegue divulgar com uma energia de confiança. Você fica sempre com aquela sensação de que vai dar errado, não vai dar certo, não sei o quê. Já vai fazendo as coisas bloqueando energia, né? Aí, a partir do momento que você faz isso, você já está agindo com escassez. Não vai voltar prosperidade, não vai voltar cliente, por exemplo. Por quê? A gente está olhando para fora, alimentando escassez e cada vez mais retroalimentando esse ciclo vicioso da escassez. Enquanto a gente não modificar primeiro aqui dentro, né, dentro da gente, né, o que está dentro, o que está fora, o mundo aqui fora ele não vai mostrar para você nada diferente. A escassez ela vai continuar aumentando, né? Por isso que a escassez ele é um ciclo, gente, que é uma merda, né? A escassez eu acho que é o ciclo assim que é muito complicado, porque quando começa a bater na sua porta a sobrevivência, fica muito difícil da gente mudar o nosso estado interno. Mas, gente, é totalmente possível. Como que a gente consegue alterar o nosso estado interno para a gente conseguir vibrar numa energia mais abundante? Primeiro, né? Tem até um vídeo que eu falo aqui no canal sobre a gente não pode deixar o mundo ditar como a gente se sente. A gente precisa aprender a governar para que o mundo ele corresponda a essa energia. Como que a gente faz isso? Por mais que seja muito desafiador a gente sair desse estado, né? Do estado da escassez, que às vezes a preocupação bate, às vezes pode ser uma questão de sobrevivência, né, de até mesmo de alimentação, né, que é um negócio mais pesado, que quando você está ali com fome é muito difícil a gente pensar em prosperar, é muito difícil a gente pensar em qualquer outra coisa a não ser suprir aquela necessidade. Inclusive, tem uma escala de Maslow que fala sobre isso, né? Que o ser humano só consegue subir no próximo degrau quando supre o degrau de baixo, né? E o primeiro degrau, gente, é a fome. O ser humano só consegue olhar para o degrau de cima quando supra o degrau de baixo, né? E a espiritualidade está lá em cima e é muito difícil as pessoas olharem para a espiritualidade porque estão paradas ali no degrau de relacionamento, que é onde o ser humano se perde muito mais, né? Assim, como que a gente consegue sair desse estado de escassez para a gente começar a modificar aqui dentro para que a gente possa enxergar mais prosperidade, mais abundância aqui fora? A primeira coisa que a gente precisa fazer é se acalmar. É para você parar de consumir informações, parar de ficar reagindo com as informações do mundo, né? Porque o mundo ele não vai te dar nada, né? Se a gente esperar que o mundo ele corresponda a qualquer coisa para que a gente fique bem, o mundo ele não vai dar, ele vai dar, vai tirar, vai dar, vai tirar, e a gente fica nesse loop infinito de que nunca nada é suficiente. O que a gente pode fazer para a gente ter esse domínio, ter mais governo sobre a nossa vida, sobre a nossa emoção? Primeiramente, a gente precisa parar tudo. Gente, esquece celular, esquece tudo que você está fazendo, esquece tudo. Simplesmente para e começa a focar na sua respiração.
Esse é o momento que é entre você e você mesmo. Você precisa se condicionar. Eu vou ali, vou parar. Senta no chão, senta numa poltrona, fica reto, fica ali, senta, se concentra, respira. Conta 3, respira, solta. E assim a gente vai tentando se acalmar. Para escutar a nossa respiração, contar, parar, respirar, alinhar e tudo mais. Quando a gente vai respirando e prestando atenção na nossa respiração, a gente começa a desacelerar. Já começa aí, porque a gente é muito acelerado, né? A vida, os problemas, as demandas, elas fazem com que a gente fique muito acelerado, pensando em várias coisas ao mesmo tempo, faz comida, cuida de criança, tal e tal e tal e tal. Quando a gente vê que a gente está muito afobado, mesmo que, vamos supor que a gente não está na escassez, mas tem problema. Se a gente está muito assim, esse não é o nosso estado natural. A gente precisa simplesmente parar, acalmar os ânimos, se condicionar a parar um pouquinho, cuidar de você. A gente está um pouco mais em paz, a gente olha as coisas diferente, a gente faz as coisas diferente, as pessoas percebem a nossa energia diferente. Então, a partir do momento que a gente respira, para, fica mais tranquilo, a gente começa a ficar suscetível de a gente ter domínio do que a gente pensa, do que a gente sente. Quando a gente para e respira, a gente pode começar a colocar informações dentro da gente. Aí você respira, tá mais calma, começa a pensar. Nada me falta, tenho tudo que eu preciso, mesmo que lá fora esteja faltando. A gente precisa acalmar o nosso ego, né? Porque o ego ele fica desesperado, ele tá com medo da sobrevivência, ele precisa se salvar, ele quer economizar energia, ele precisa se salvar, ele quer sobreviver. Então, a gente, né, a nossa consciência precisa acalmar o nosso ego porque tá nessa pressa. Então vamos lá dentro, vamos conversar, conversa com você mesmo. Inclusive eu vi um vídeo esses dias falando sobre isso, o poder da gente conversar com a gente mesmo. Né? Teve um vídeo do Cristiano Ronaldo, umas atletas, normalmente os atletas que fazem muito isso, né? Porque toda vez que eles vão se colocar numa situação de competição, né, de uma decisão importante, gente, dá ansiedade em todo mundo, né? Ser humano é ser humano, é igual, não significa que só porque a pessoa é milionária, bilionária, que ela não tem a mente igual a sua, né? Que a gente não tem a mente igual a nossa. E ela tem, né? São seres humanos. Só que a diferença é o quanto que cada um conseguiu se desenvolver, né? Conseguiu desenvolver o seu ego, lapidar a sua mente. Então a gente pode parar para conversar em todo momento, né? Seja num momento decisivo, seja numa prova, num momento de tensão. Então a gente precisa parar para conversar. Calma, tá tudo bem, né? A gente precisa parar, respira, acalmou. Conversa com o seu ego, conversa com você mesmo, tá tudo bem. A gente vai conseguir a nossa comida, a gente vai conseguir o dinheiro da nossa conta que tá atrasada, sabe? Vamos conversando pra gente se acalmar, mas fala de uma forma séria, tá? Não vem com risadinha, não. É que eu sou, às vezes, meio retardada. Mas assim, acalmando o ego, começa a conversar, a gente vai conseguir o dinheiro. Eu não tenho controle, eu não consigo enxergar todas as coisas lá fora. Mas quem está regendo todo esse universo sabe da minha necessidade. E se Deus sabe da minha necessidade, as coisas elas vão chegar no tempo certo. Ó, até arrepia, gente, porque é real, sabe? A gente precisa trazer essa força, esse comando, né, para nossa vida, assim. E quando a gente começa a falar, para a gente ter confiança no universo, gente, a vida em si a gente não tem segurança de nada, gente. A gente não tem como ter controle das coisas. A gente tem que viver, dar um passo. Na maioria das vezes a gente tem que dar um passo sem enxergar o que está acontecendo. Tem que confiar. Você quer aquilo? Você precisa fazer o que precisa ser feito, né? Mas só que pra gente conseguir se acalmar, pra gente confiar, a gente precisa ter essa conversa, né? De que calma, eu confio, eu vou confiar só por hoje, sabe? Essa fala é muito interessante, né? Que eu vejo muito dos adictos, né? De quem tá em tratamento e tudo mais. Quando o nosso cérebro ele vê o negócio uma proporção, tipo, nossa, vou ter que parar de me drogar para sempre, né? Dá uma sensação de, cara, não vou conseguir, né? Parece que é muito distante, eu não vou conseguir, né? E eu já vi muitos vídeos, já conversei com adictos que a frase deles é só por hoje, isso é real, é isso que dá um alívio que você está lutando hoje, que é o problema de hoje, sabe? Sem pensar no muito longo prazo, para você não se assustar, para o seu cérebro não achar que é um negócio impossível de fazer, né? Só por hoje, o que eu consigo fazer?
eu confiar só por hoje, né? E acalma o dia de hoje, vai viver no dia de hoje, faz o que precisa ser feito hoje, confiando. Se a gente vai com a energia de confiança, gente, é diferente. A gente fica com mais em paz. E quando você tem paz dentro de você, o mundo lá fora precisa te devolver essa energia, porque nós somos um campo eletromagnético, né? Então, assim, se eu tô mandando essa energia, o mundo ele precisa me devolver essa energia. E normalmente, gente, esse estado a gente consegue alterar na hora. A partir do momento que você parou, respirou, começou a dar uns comandos para você, a gente começa a sentir na hora, você sai do polo. Então o mundo ele começa a responder à sua energia. Mas primeiramente você que precisa se dar, né? O governo, o autogoverno. Então aqui, se eu estou emanando uma paz, se eu estou emanando uma confiança, o universo entende que eu quero cada vez mais disso. Eu confio, eu estou em paz, né? Eu não preciso, eu estou em paz e estou confiando que o universo vai trazer. Então ele vai trazer, né? No tempo certo, óbvio, a gente não tem controle do tempo, mas a gente tem controle do que passa dentro da gente, a gente tem controle da nossa energia. Então, me dê a paz, já tô melhor. Aí você já começa a ver as coisas diferentes, de repente você encontra uma oportunidade, de repente alguém te liga para falar alguma coisa, de repente vem um dinheiro inesperado. Enfim, o universo ele pode te trazer coisas de infinitas formas quando você limpa o seu canal para você receber. Porque se você estiver na escassez, naquela conversa infinita de escassez, de preocupação, o nosso canal está fechado. Não tem como a gente receber. Se a gente está vibrando essa escassez intensa, a gente vai ver cada vez mais escassez do lado de fora e a gente vai ficar retroalimentando esse sentimento. É muito difícil, gente, é muito difícil o universo conseguir te mandar alguma coisa. Às vezes ele manda quando você dá uma brechinha, quando você vai dormir. Sabe? Quando você vai dormir, você abaixa a energia, você abaixa a sua frequência. Ainda assim tá ruim, porque se a gente vai dormir com uma energia ruim, a gente dorme e continua nessa, nem acorda do mesmo jeito. Mas quando a gente diminui essa intensidade de pensamentos, é a única possibilidade que Deus tem para te mandar alguma coisa, né? Porque você não tá ali se martirizando, se odiando né, naquele momento. Então, quando a gente abaixa essa frequência, é onde tem a oportunidade do universo te mandar alguma coisa, né? Então, que a gente possa fazer isso no nosso dia a dia, durante o dia, não só quando a gente vai descansar, tipo, eu vou esquecer meu problema, vou dormir. Não, isso não resolve, gente. Adianta um pouco, você pode acordar do seguinte, é, você pode acordar o dia seguinte um pouco melhor, né? Que normalmente acontece quando a gente dorme muito assim, dia seguinte diferente, depois melhora, depois melhora. Mas é um processo muito assim. Eu vou deixar o tempo curar, sabe? É um tempo, o tempo ele é muito assim, né? Muito na calma, na paciência, um dia de cada vez, tudo mais. Sendo que você pode fazer isso a partir do momento que você identificou o problema. Tô afobada, tô ansiosa, tô com escassez no tal, tô preocupada. Vou me acalmar. Se você se condiciona, as coisas melhoram mais rápido. A gente tem domínio da nossa energia, né? Se a gente governa a nossa energia, as coisas começam a acontecer num tempo mais rápido, porque você sabe o que você está mandando e, consequentemente, as coisas que vêm é diferente. Quanto mais você vibra nessa energia, né, da paz, na confiança, na fé, né, aí as coisas lá fora elas precisam acontecer, porque você está pedindo internamente por isso. Aí é a lei de correspondência, tudo que está tá fora é o que está dentro. Se você estiver vibrando numa energia boa, o universo ele vai te mostrar isso no mundo, né? Mas não espera que as coisas lá fora melhorem para você conseguir enxergar alguma coisa, porque não vai, é tudo o nosso olhar, né? O que a gente pode fazer também, além de realmente parar e, né, se colocar nesse lugar, é ser propositalmente, você condiciona o seu olhar para você agradecer. Isso é uma forma que eu faço, que fica mais fácil de eu mudar de que fica mais fácil para eu mudar de frequência, né? Quando eu vejo que eu tô muito irritada com alguma coisa dentro de casa, aí já começo, né? Aí eu olho ali, ai meu Deus, obrigada por essa comida, viu? Aí você começa a ficar, obrigada, é muito bom essa comida, é muito bom ter louça, porque tem comida, é muito bom ter uma mistura para comer. Aí você começa a olhar para o seu ambiente, começa a agradecer o seu ambiente, né? Minha mesa, minha cadeira, que eu demorei para comprar, mas eu consegui, sabe? Quando você começa também a observar as coisas que você tem, fica mais fácil para você entrar na gratidão, né? Então, na gratidão, beleza, você começa a fluir, né?
coloca um sorriso no rosto, né, meio falso, mas você bota um sorriso no rosto e começa a ver. E quando a gente coloca um sorriso no rosto, o universo começa a entender, né, seu cérebro começa a entender que nós estamos felizes. E se nós estamos felizes, tudo é feliz. Aí você começa a alimentar as sensações, os sentimentos, e assim vai fluindo, né. Mas é sobre isso, gente, os estados, né, a gente consegue sair de um polo para o outro imediato. A diferença realmente vai ser o tempo que as coisas de fora elas vão acontecer e vão te mostrar o que você está vibrando, né, mas a mudança de polo é imediata, né, por exemplo, na escassez, a escassez a gente está vibrando muito na escassez, se a gente começar a condicionar nossa mente pra abundância, a gente muda a nossa frequência, né, já começou a mudar. Mudou, aí as coisas começam a acontecer, aí o mundo começa a responder à sua energia. Mas não espere que lá fora mude primeiro, porque não vai. O mundo ele não tá nem aí pra gente, né? O mundo quer mais que a gente se lasque, entendeu? Então que a gente tenha esse domínio interno para a gente conseguir sair desses polos. As coisas que a gente sente na vida, né? O medo, significa que a gente precisa ter coragem para encarar as coisas. A tristeza, quando a gente sente uma tristeza, a gente precisa sentir, mas também compreender o aprendizado, sabe? Isso são também os polos, né, que a gente vive, que é natural, né? Ninguém é feliz 100% todos os dias, gente. Isso não existe. Né? Não é porque você vê uma pessoa feliz que ela é feliz 24 horas. Todo mundo tem aprendizado, desafio no dia a dia. Né? Nunca se compare com nada que você vê na internet, porque são momentos. Todo mundo vive momentos, né? Inclusive, as pessoas postam coisas na internet, coisas felizes de momentos felizes, né? Uns fazem para ostentar, outros realmente vivem coisas e gostam de compartilhar a felicidade. Nunca também pare seu tempo para ficar julgando a vida alheia, mas só veja que é um momento feliz. Assim como você também pode postar um momento feliz, né? A partir do momento que você tem esse olhar de realização com a sua vida e você quer compartilhar, né? Não precisa também você ter esse receio de, ai, se postar a minha felicidade vão ter invejosa. Gente, inveja é um negócio assim. Depois até posso fazer um vídeo falando sobre inveja, que tem como transmutar a energia, pá, pá e pá. Mas só que veja as suas realizações, né? E não precisa ser bens materiais, não precisa ser viagens, né? Porque às vezes as pessoas elas acham que precisa dessas coisas extremas, né? De muita coisa. Às vezes não. Às vezes você vai fazer uma caminhada na rua e o dia tá lindo, vê uma paisagem na sua janela, que eu amo aqui, vê o céu tá lindo, você fica, caramba, o dia tá lindo, solzão. Meu, isso aqui pra mim é uma realização. Então é muito ponto de vista de cada um, sabe? Inclusive viagens, óbvio que tudo isso também é gostoso, muito bom, o ser humano merece viver essas experiências, mas existe coisa boa em tudo. Se você tiver o olhar para enxergar a vida mesmo, né? A vida tem muita beleza, muita mesmo, nos pássaros voando. Eu vou levar minha filha na creche, o caminho tem muito mato, muita borboleta. Então, assim, são coisas da vida que a gente precisa ter um olhar de realmente de apreciar mesmo as belezas, né? E isso é treinável também, né? Mas também tem que gostar, né? Tem que gostar e você realmente curtir as coisas que o mundo proporciona, né? Porque por mais que o mundo ele seja muito difícil lá fora, são coisas, são polos que quem olha é a gente, né? Então, eu prefiro sempre alimentar o que me faz bem e isso serve para todo mundo, né? Alimente aquilo que faz bem para você. E não faça pelos outros, faça por você, pela sua realização, pelo seu bem-estar. E a gente pode modificar isso a qualquer momento. Tá bom, gente? Então é isso, gente. No próximo vídeo, vamos dar continuidade nas leis, né? Que são 7. Nós vamos para a quinta lei, que é a lei de ritmo. Se você teve algum insight, se você compartilhar nos comentários, deixe nos comentários, deixe seu like, se inscreve no canal para ajudar a gente a crescer. Gente, um beijo. Até a próxima.